Voltamos. E o tema de hoje do nosso programa é medicina desportiva. E agora os nossos convidados vão responder as perguntas que vocês, telespectadores, enviaram para a nossa produção. E eu começo com o Sanderson. Muito se fala na escolha de tênis ideal. Mas será que tem um tênis ideal mesmo, Sanderson? Quem pergunta é Rafaela Ferreira, ela é de Petrópolis. Bom dia, Rafaela. Seguinte, o tênis tem que ser de acordo com a prática esportiva que você vai fazer, certo? Porque hoje em dia no mercado temos vários tênis. Tem um tênis com amortecedor, tem tênis que é mais rasteiro. Então, depende da atividade física que você pretende praticar, se é uma caminhada, se é um esporte como o vôlei, que é impacto, ou depende, é uma atividade de quadra. Então, o tênis a ser escolhido, ele tem que ser para o tipo de atividade de esporte que você vai fazer. Então, dentro das casas especializadas em tênis, eles têm vários modelos, né? E até o próprio vendedor, ele às vezes é capacitado a estar te orientando um tênis para cada tipo de esporte. O ideal também é que você veja com um médico, né, um especialista, a respeito do seu tipo de pé, se é um pé plano, se é um pé cavo, o que tem de alteração para você estar comprando um tênis confortável para você estar fazendo uma prática esportiva. Agora tem uma pergunta para o Dr. Reinaldo. Sempre fiz exercícios e nunca senti nada, mas há 2 meses tenho sentido dores na coluna. O que devo fazer? Quem pergunta é Márcia Dias, ela é moradora de Volta Redonda. Márcia, tem que saber que pode haver alguma lesão da coluna e pode ficar desapercebido esse tempo todo. Agora, através de um esforço maior, você começou a sentir. É alguma coisa que já existia e você começou a ter problema agora com a dor. Então, fatalmente, vai ter que procurar um especialista, fazer um exame clínico, talvez um raio-x, para diagnosticar qual o seu problema. Então, você deve parar agora com esse esporte, procurar um médico para você poder voltar rapidamente ao que você quer fazer, que é correr. Você tem que saber se o seu tênis, como o Sanders falou, está apropriado para a corrida e fazer o tratamento adequado para a sua lesão, que poderá se agravar se você não procurar esse médico. Agora tem uma pergunta de uma moradora de Volta Redonda, a Thaís Soares. Ela pergunta para o Dr. Luiz Fernando ela diz o seguinte: estou acima do peso e preciso fazer algum exercício. Como devo proceder para não me machucar? Pois há anos tenho uma vida sedentária. Olha, bom dia. Eu acho muito importante, em primeiro lugar, saber o que é estar acima do peso. Uma coisa é você estar com sobrepeso, outro é você estar atingindo um grau de obesidade. E o próprio grau de obesidade, você tem desde um grau mais leve, que seria a obesidade grau 1, até o mais grave, que seria a obesidade mórbida, que é o grau 3. Obviamente, se você não tem nenhuma doença ou nenhum histórico familiar de alguma doença e tem menos de 40 anos e não é obesa, você não precisa, teoricamente, de uma avaliação médica. Você pode procurar um bom profissional na área de educação física e optar por uma atividade física que melhor lhe agrade e começar, logicamente, com exercícios leves sob uma supervisão adequada de um bom profissional. Mais uma pergunta para você, Sanderson. Algumas vezes, ao me alongar, sinto dor. Isso é normal? Quem pergunta é João Assis, ele é morador de Piraí. Bom, João Assis, o que acontece? A dor para alongar, ela existe uma pequena dor que é normal, porque você está estirando as fibras musculares, então elas têm um pouquinho de dor, que é normal. Mas se essa dor ela é excessiva e logo após o término do alongamento você ainda sente essa dor, isso pode ser algum problema patológico. Então, pode ser normal, pode ser patológico. E isso tem que ser avaliado, tem que procurar também um especialista para estar olhando isso direitinho. Tem uma pergunta seguinte: após uma lesão muscular, qual o procedimento correto? Quem pergunta é Bruna Azevedo, de Paraty, e ela pergunta para o Dr. Luiz Fernando. Bruno, é muito importante primeiro saber que tipo de lesão muscular você está apresentando. Existem vários tipos de lesões musculares. A cãibra, por exemplo, é um tipo de alteração da fisiologia da musculatura, né? Você tem uma alteração do sódio, que pode ocorrer por uma sudorese intensa, ou mesmo por uma diurese intensa. E você também tem
uma queda dos níveis de cálcio e de magnésio. Isso causa o quê? Começa a ter uma cãibra em um determinado ponto da musculatura e essa cãibra se espalha por todo o músculo. Nesse momento, o principal meio de tratamento é fazer um alongamento dessa musculatura junto com a contração da musculatura antagonista. Ou seja, se você tem uma cãibra na musculatura flexora, além de você esticar a musculatura flexora, você tem que alongar a musculatura extensora. Já a dor muscular que ocorre logo após um exercício, geralmente ela é causada por uma acidose láctica. Isso é só o repouso vai fazer com que a sua fisiologia melhore. Existe também um outro tipo de dor, que é a dor de origem tardia. Ela geralmente ocorre entre 24 a 48 horas após a atividade física. Por que isso é importante? Acredita-se que essas dores ainda não são bem definidas qual é a causa, mas parece que ocorrem microlesões a nível da junção do músculo com um tendão. Uma outra causa muscular muito interessante seria o estiramento. E o estiramento, você tem 3 níveis de estiramento muscular. Como é que ocorre um estiramento? Ocorre por um alongamento intenso da musculatura, fazendo com que ocorra lesão, que pode ser apenas um estiramento da fibra, ela ultrapassa a elasticidade, ou então uma ruptura parcial, que seria uma lesão grau 2, ou uma ruptura total, que seria uma lesão grau 3. Bom, no caso do estiramento, obviamente você tem que parar de praticar o esporte, colocar o membro elevado, fazer repouso, usar gelo, muitas vezes analgésicos, miorrelaxantes e em alguns casos até anti-inflamatórios não esteroides e até corticoides. Uma outra lesão também que é muito importante, mas é mais rara, seriam as lacerações, né, que elas ocorrem geralmente com trauma através de um objeto cortante, que penetra lacerando a musculatura. São lesões graves, raras, que ocorrem às vezes em acidentes de carro, como às vezes nos campeonatos de automobilismo. E as contusões já são lesões em que o atleta amador, ele recebe uma pancada direta em cima da musculatura, que pode ser desde uma contusão leve até a formação de um grande edema, de um grande hematoma, e aí, de acordo com o grau da lesão, você tem que fazer também repouso, gelo, elevar o membro, e usar alguns medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes, e também, logicamente, associar isso a um tratamento fisioterápico adequado. Agora tem uma outra pergunta para o Dr. Reinaldo, que diz o seguinte, é bem interessante. Minha mãe tem 70 anos, ela pode praticar algum exercício? Quais são os cuidados que ela deve ter? Quem pergunta é Juliene Barros, ela é de Porto Real. Juliene, em Volta Redonda hoje nós temos 3.000 pessoas acima de 60 anos na Ilha São João fazendo sua atividade física. Isso é muito bacana, muito bonito, para a gente ver a quantidade hoje de pessoas da terceira idade fazendo. Hoje em dia não tem mais velhice, hoje em dia tem a pessoa praticando esporte. Tem que ter vários cuidados, principalmente do lado cardíaco, o lado da obesidade. E para um treinamento, hoje em dia quase todo bairro tem uma piscina. A hidroginástica é uma das coisas mais importantes que tem para a terceira idade. A caminhada só, hoje já não faz mais parte, é academia, porque antigamente eu achava que a osteoporose resolvia bem só com a caminhada. Não resolve, tem que ter uma atividade mais intensa. Então, hoje a pessoa da terceira idade hoje já faz parte, a cardiologia melhorou muito e nós da ortopedia e a fisioterapia temos que ter condições que a pessoa pratique o seu esporte. É muito importante essa pessoa de 70 anos, não é só fazer caminhada não, ver o que ela quer mais. Se quiser fazer uma hidroginástica, fazer uma academia, musculação, tem que incentivar, arrumar lugar para ela fazer, arrumar condições, arrumar roupa adequada, arrumar a parte cardíaca, fazer um exame cardíaco, e aí sim, praticar seu esporte hoje para ter não só a cardiologia, mas a ortopedia também ter qualidade de vida. Não é só viver. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa e pelas orientações. Um bom dia a vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então vamos reforçar o recado, hein? Não fique parado, pratique exercícios, mas sempre com acompanhamento médico. Assim você vai evitar ter lesões e levar uma vida bem mais saudável, né? O programa Bem-Estar fica por aqui, mas domingo que vem eu espero você. Tchau!